Fim de semana, mais uma vez, ficou marcado por crimes contra mulheres. Thiago Silva, o motorista de ônibus, foi preso depois de esfaquear a companheira na região do Botucatuvinha. A informação é de que o filho do casal viu tudo isso. Thiago, mais uma vez, boa tarde para você. Pois é, Luciano. De novo, né? Fato que se repete ali na localidade de Três Pinheiros, na região do Botucatuvinha, ali pertinho do contorno norte. Ali o marido inconformado, né, transtornado, depois de observar ali o celular da esposa, ele acabou tentando tirar satisfação. Em determinado momento a discussão saiu do controle, ela tentou fugir dessa briga, tentou pular a janela da casa, momento em que foi esfaqueada pelo companheiro com quem ela teve um filho. Aliás, um relacionamento que já não vinha nada saudável. Em agosto desse ano, a Angélica procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência contra o Elias, o marido dela, só que depois eles se acertaram, ela foi à delegacia, retirou a medida protetiva, os dois estavam juntos e ele cometeu o crime. Essa história completa que chocou ali a região, você acompanha a partir de agora aqui no Balanço Geral. Veja. A roupa no varal, a casa fechada. Depois do que aconteceu aqui no último sábado, ninguém mais voltou para este lugar. Angélica morou com Elias nesta residência por 8 anos. Ela, auxiliar de serviços gerais. Ele, motorista de ônibus. Elias era ciumento. Os dois tinham se conhecido logo após Angélica se separar do primeiro marido. Foram morar juntos, mas nos últimos meses a coisa saiu do controle. Na tarde do último sábado, Angélica participou de uma confraternização com amigas do trabalho. Chegou a convidar o marido Elias para que ele fosse junto. Elias preferiu ficar em casa. Não foi ao encontro da esposa. Sábado à noite, ela retornou para casa, deixou o telefone celular dela na estante e foi para uma outra confraternização aqui no bairro, aqui em Santa Felicidade. Elias, então, pegou o celular de Angélica e começou a ler as mensagens. Algumas mensagens chamaram a atenção dele, principalmente a conversa de Angélica com o ex-marido, dizendo que ela estava disposta a manter um bom relacionamento com o ex-companheiro, tinham um filho do primeiro casamento, precisavam estar em paz. Ele não gostou dessa mensagem. Ele sai daqui, pega a Angélica, leva para dentro de casa, tranca a Angélica num cômodo. Ali ele começa a tirar satisfação. Em determinado momento, o cunhado, percebendo que algo estava estranho, veio para cá, pulou o portão, tenta entrar na casa. Nessa hora, a Angélica, então, é golpeada. O cunhado, irmão de Angélica, também foi agredido. Recebeu pelo menos 2 facadas. Elias, transtornado, sai daqui, pega o carro e em alta velocidade acaba se envolvendo em um acidente de trânsito e é preso. Pelo relato dele, né, no interrogatório dele ele fala isso, um compadre, né, que é essa testemunha que eu preciso ouvir, e eles conseguem arrebentar uma das portas ali, eu acredito que é a porta da sala, seria onde eles estavam. Na tentativa de fugir, a vítima vai para o quarto, para a janela de um dos quartos, enquanto ela está tentando fugir pela janela, que ele atinge ele, né, na versão dele, ele teria atingido o primeiro golpe. E a partir desse primeiro golpe que ele não consegue dizer quantos ele acertou. E aí que né, as pessoas conseguem tentar intervir ali na tentativa de salvar a vítima. E ele acaba atingindo o cunhado. Nisso, depois de atingir esposa e cunhado, ele foge. Ele foge. Ele alega que jogaram uma pedra no para-brisa, né? Então ele sai com o carro com o para-brisa quebrado, não sabe dizer como que ele conseguiu dirigir, saiu em alta velocidade, né? E acaba sofrendo um acidente, até que ele foi localizado daí e levado para o hospital. Elias foi autuado em flagrante. O motorista de ônibus, em depoimento à polícia, chegou a dizer que estava arrependido, mas agora é tarde. Ele fala que está arrependido, mas aí, assim, depende
da forma que vai ser interpretado, né, essa alegação de arrependimento. Em agosto deste ano, Angélica tinha procurado a polícia. Ela chegou a fazer um boletim contra o marido. Porém, depois de alguns dias, retirou a medida protetiva. Ele foi preso em flagrante, inclusive, né? Seria por ameaça. Pediu a medida protetiva, mas ela desistiu das medidas protetivas e eles reataram o relacionamento. Nas redes sociais, as amigas de Angélica postaram homenagens lamentando o caso. Ela deixou 2 crianças, um filho com Elias e uma outra criança do primeiro relacionamento. Além deste caso, uma outra mulher também foi agredida pelo ex-namorado nesta segunda-feira. A vítima foi atacada próximo à linha verde e recebeu várias facadas. Em estado gravíssimo, ela foi levada para o Hospital do Trabalhador. Neste caso, as forças de segurança agiram rapidamente. O agressor foi preso em flagrante pela PM. Cada mulher tem o seu tempo, mas é importante que, ao menor sinal de violência, procure ajuda, né? Seja da polícia, seja de qualquer órgão da rede de proteção, seja de familiares. É importante conversar sobre a violência, porque às vezes o que para a mulher aparenta não ser violência, pode já ser uma violência em grau elevado. E ela pode estar em risco de vida sem se dar conta desse risco de vida. Todas as lojas da rede, das 9 às 11 horas da manhã e das 2 às 5 horas da tarde, com as principais oportunidades. Então, esse fato lamentável registrado aqui, com 2 pessoas atacadas, uma que não resistiu aos ferimentos e outra que luta pela vida no hospital a partir de agora. Luciano. Obrigado, Thiago Silva, pelas informações. 2 crimes bárbaros, né? Situação lamentável, mais uma vez. A gente começa a semana, Márcia Marcondes, com um caso de feminicídio. Infelizmente, né, com a perda de uma mulher, outra em estado grave, mas o que a gente vê em comum nisso é que nós temos homens agressores que acreditam que podem fazer o que bem entendem. Na primeira situação, inclusive, já havia uma autuação em flagrante, a vítima achou que poderia reatar essa relação, por isso pediu pela retirada da medida protetiva. E nós entendemos que a vítima nunca tem responsabilidade. Ela tentou normalizar o relacionamento dela, acreditou que isso era possível acontecer. E isso acontece com muita frequência. E, infelizmente, é assim que nós perdemos nossas mulheres. Porque aquele problema que estava lá atrás, em que ela é vítima, em que ela já poderia ter se protegido, buscando, sim, os órgãos do Estado ou até a própria família dela para conversar sobre isso, ela não vê a necessidade, aliás, ela não vê como fazer isso e, infelizmente, acaba ficando em risco. E aí você tem, de um lado, crianças que perderam a mãe e, do outro lado, um homem que deve permanecer preso porque esse tipo de situação não é eventual. Um homem agressor é um homem agressor e, sendo agressor, ele tem que permanecer longe das pessoas, principalmente das mulheres. Pois é, um trauma gigante, né? A criança perde a mãe e muitas vezes tem que lidar com o trauma de ter visto esta cena. Então, marca esse pequeno para o resto da vida. E doutora Márcia Marcondes,